contato do pé com o chão. Como é que estão essas pernas? Se tem alguma tensão, algum desconforto nas pernas, Então, para quem está chegando agora, a gente está fazendo primeiro um exercício de observar, se observar, como é que você está chegando nessa aula, nesse momento, tá? E aí, eu peço para que vocês observem também como é que está o padrão respiratório de vocês. Essa respiração está mais suave, ou ela está mais acelerada? Vamos observar como é que está o nosso padrão respiratório nesse momento. E em cada passo desse de observação dos pés, da respiração, vocês vão trazendo o corpo para essa presença. É como se a gente fosse chamando cada parte desse corpo para estar aqui, nesse momento, nessa aula. Agora, observem como é que estão os ombros, se tem alguma tensão, como é que está a coluna. E vão mexendo esse corpo, gentilmente. Façam algum movimento nesse corpo e comunique que vocês estão atentos a ele. Que ele não é mero participante, ele é o principal convidado para essa aula. É o corpo. O cabeção da gente, ele quer dominar o pedaço, né? O cabeção, ele quer... Mas essa proposta formativa, ela é uma proposta de corpo inteiro. A gente vem com esse corpo todo, com tudo que ele tem para ofertar para a gente. E aí, vou pedir para que vocês façam um ciclo de 3 respirações, começando com soltar o ar. Vocês soltam o ar, depois inspira. A gente começa soltando esse ar pela boca, preferencialmente, com um som de alívio. Solta esse ar, comunicando que você está liberando o que é velho e se enchendo do novo. Cada inspiração é um convite para a novidade. Se puder fechar os olhos nessa atividade. Mais uma vez, solta o ar. E você dá algum recado para o seu corpo, tá? E voz, com a voz mesmo, da consciência, você dá algum recado. Você comunica alguma coisa para ele, né? O que você está precisando dizer para o seu corpo? Pode ser uma frase de conforto, pode ser uma frase de alento, pode ser uma frase de motivação, tipo, vamos, eu estou pronta. Eu preciso de você hoje, eu preciso da sua força, corpo. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Encontre qual é uma frase, qual é uma fala que corresponde ao que você está precisando nesse exato momento, que o seu corpo escute. Se não surgir nenhuma frase, nenhuma fala, tudo bem, fique com o silêncio também, que ele é muito bem-vindo. E aí eu peço que cada um de vocês tenha uma folhinha do lado que acompanhe vocês nessa aula. É uma folha que não é uma folha necessariamente só para anotar conteúdos objetivos, né? Conteúdos teóricos, mas é uma folha que vai acompanhar a travessia de vocês. Cada passo que vocês forem dando, as ideias, as imagens,
as músicas, os sentimentos, as sensações. O que for surgindo ao longo dessa aula, ao longo desse momento, esse papel é como se fosse um papel de apoio. Ele é um papel, ele funciona como uma âncora de pensamentos, reflexões, tá? Vocês podem colorir, podem deixar que esse papel seja menos acadêmico e mais expressivo, tá? Essa folha, essa é a específica que eu estou pedindo para vocês separarem. Oi, Mel, seja bem-vinda. Então, só retomando aqui, vocês vão pegar uma folha de papel e vão usar essa folha como um recurso expressivo ao longo da aula. Nesse papel, vocês vão registrando as imagens, sons, músicas, poesias, o que for mexendo com vocês, o que for movendo a energia de vocês, a força de vocês, o interesse de vocês, esse papel vai servir como um lugar para registro disso, tá? Então, vamos continuar, né, que já começamos. Vamos continuar agora, a gente vai assistir um pequeno trecho de 2 minutinhos de uma poetisa portuguesa, Matilde Campilho. Ela fala um pouco sobre a função da arte, né? Como é que ela entende a função da arte, e eu acho que tem muito a ver com o que eu compreendo também, com o que a gente vem trabalhando nesses processos de artes e terapias, tá? Fiquem atentos também novamente, né, as sensações, as percepções, e usem esse papel como uma âncora, para ajudar vocês a se organizarem ao longo da aula, tá? Porque o erro fez aquela coisa do Beckett de falhe outra vez, falhe melhor. Eu tento isso, mas não o nego. Não faz muito pelo homem. Eu lembro-me. Uma vez eu era criança e estava em Londres e fui dar uma volta sozinha. Estava em família e falei, não, hoje eu vou andar sozinha. Eu era bem jovem e fui de mochila, sozinha, pelos museus. Eu lembro-me de entrar num museu e tinha uma sala imensa com uma pintura imensa que eu, como criança que era, não fazia a menor ideia que era aquilo. E quando eu entrei na sala, realmente os meus joelhos fraquejaram um pouquinho. E eu fiquei encostada à mochila e depois à parede, olhando aquilo durante meia hora, 3/4 de hora, não sei. E foi uma bufetada de beleza e de espanto. Eu fui embora e levei aquilo. Eu lembro-me que cheguei na minha família um pouquinho depois e falei, eu vi uma coisa e os olhos brilhavam. Meu pai sempre conta que os olhos brilhavam e eles perguntaram como bons adultos, mas o que era? E eu falei, não sei. Mas era incrível. Então, mesmo criança, eu acho que naqueles 5 minutos, 10, teve uma função de salvação quase. Durou aquele tempo só. Eu acho que a arte faz isso, salva momentos. Foi engraçado porque anos mais tarde eu já estava na faculdade,
já conhecia alguns artistas e um dia estava a fazer um trabalho sobre o Pollock e abri um livro e apareceu aquela pintura inteira no livro. E eu voltei 20 anos para trás e falei, caramba, eras tu, estavas aqui sempre. Eu acho que é essa a função da arte, de fazer fraquejar os joelhos um pouquinho quando é preciso, de fazer retirar a atenção da dor em alguns momentos, outras vezes levar a atenção para a dor, que eu acho que é necessário também. Muitas vezes andamos distraídos demais. Então eu acho que a arte cumpre essa função de chamar. Perguntavas-me, ou talvez não tenhas sido tu, mas só a ti naquele tempo eu ouvia, porquê a poesia e não outra coisa qualquer? Então, gente, como a Matilde falou, né, a arte, deixa eu pegar exatamente a fala dela, tá? Também deu aqui. Só um minutinho, tá carregando aqui. Então, eu vou ler aqui como a Matilde fala, tá? Nas palavras dela. A arte faz isso, salva momentos. É a função da arte fazer fraquejar os joelhos quando é preciso, tirar a atenção da dor e outras vezes levar a atenção para a dor. A arte cumpre a função de chamar. Só para deixar claro para vocês que essa aula é uma aula conversada, tá, gente? Conversada em todas as esferas. A gente conversa com a nossa própria experiência, com o que vai acontecendo com a gente, né? Por isso a função do papelzinho, dessa folha do lado. E vocês também vão interagindo comigo, vão perguntando. Vou ver se eu consigo passar essa imagem para vocês, que é um pouco da experiência que a Matilde teve, né? Ela fala que ela era uma criança, ela estava no museu e viu uma coisa que arrebatou, né? Uma coisa arrebatadora mesmo, né? Uma experiência assim que fez ela sair mesmo de qualquer normalidade, assim, de uma vida, digamos assim, da naturalidade, né? E trouxe ela para a presença. Ela sente uma coisa, né? Uma força, vamos dizer assim, uma coisa. Vou chamar uma coisa, tá? Para não definir. Ela sente uma coisa tão arrebatadora que aquilo paralisa, né? Ela perde a noção do tempo, ela sabe o espaço que ela está, né? Ela está no museu e ela tem uma experiência de arrebatamento, digamos assim, né? Ela não tem noção do tempo, ela fica tão conectada com aquela experiência, com aquele turbilhão, né?
que ela leva essa sensação com ela, né, nos olhos. Ela conta que chega em casa e fala para os pais, né, que viu uma coisa, que não sabe descrever o que é, mas que é uma coisa, né, Então, ela é como se fosse o primeiro registro que ela tem, né, de uma experiência estética profunda, né, de estar em contato com alguma coisa que desloca o eixo mesmo, né, que tira a atenção dela da vida normal, né, a vida corriqueira normal, tô ali passeando, não sei o quê, e ela entra em contato com uma experiência profundamente sensível, né? Quando a gente fala de arte, a gente vai falar da esfera do sensível, da estética, do poético, não necessariamente do belo, né? A gente tem, ao longo dos nossos processos de socialização, a gente foi muito acostumado a entender a arte próxima do belo, né? E aí, quando a gente vai falar das artes terapias, a gente não está falando exatamente do belo, né? O belo pode aparecer, ele também é bem-vindo, a gente não está negando o belo, a gente só está buscando, na verdade, o contato com a nossa experiência sensível, né? Assim, com o que é mais, até uma experiência primitiva também, né? Das sensações que fazem sentir que estamos vivos. A arte também é esse convite, né? Como ela fala, né? Ela cumpre uma função de chamar, né? Ela tira a gente de um modo desconectado e ela nos conecta com a nossa experiência, com os nossos sentidos, né? É legal que ela fala, ela traz as duas dimensões, né? Que a arte, ela usa o termo salvar momentos, né? Eu gosto dessa fala dela, assim, a arte tem um papel de salvação, ela salva momentos, é como se ela imprimisse na nossa alma aqueles momentos. São momentos que a gente vive, são experiências que a gente vive, que elas são impressas na nossa alma e no nosso corpo, e elas deixam um registro muito profundo na gente, né? Por isso que ela fala de salvar momentos. A arte cumpre uma função de salvação. É como se ela tatuasse momentos na nossa alma e no nosso corpo. E ela faz tanto a função de tirar a atenção da dor, vamos pensar em alguém num nível de sofrimento psíquico, enfim, existem vários níveis de sofrimento, né? Vamos pensar no sofrimento psíquico profundo, né? Algumas experiências estéticas, artísticas, expressivas, elas tiram a atenção de alguém que está num sofrimento profundo, vivendo um processo, vamos pensar num processo depressivo, crônico, a, 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 a arte, vamos usar o nome arte mesmo. A arte, ela vai cumprir esse papel de tirar a pessoa dessa dor profunda e entrar em contato com outras dimensões da existência, como ela também pode fazer algumas pessoas que não conseguem entrar em contato com essa dor, pessoas que estão vivendo um certo bloqueio, né, de experiências corporais, elas não conseguem sentir, não conseguem aprofundar os seus sentimentos, elas estão vivendo sempre no modo meio blasé, né, aquele modo assim, tudo bem, nada acontece, está tudo normal, né? As pessoas que vão normalizando todas as experiências, a arte também faz o papel de trazer essas pessoas para a dor, entrar em contato com o que não está, com o que está incomodando, né? Com a dor, ou com o incômodo, ou com a incongruência, né? Em termos, vamos pensar na ACP, né? Para quem é da ACP, a arte também pode ajudar a pessoa a entrar em contato com o que não está congruente com a experiência dela, né? Tem um comentário aqui, eu vou ler para ir acompanhando vocês. A Val colocou aqui, oi, Val. Estamos nos desconectando da possibilidade de admirar, de contemplar, e a arte nos convida gentilmente a essa conexão. Exatamente. É um convite para a conexão. Esse chamamento que ela faz, né? Olha para cá, isso é importante, né? Olha aqui, ó, você vem negligenciando isso, você não tem olhado para isso, isso aqui é importante, né?
Então, essa função da arte de chamar, de conectar, de convocar, ela é muito bem-vinda para os espaços terapêuticos, né? Porque ela vai conseguir que muitas pessoas que não conseguem através simplesmente da fala, né, da vocal, assim, da contação de uma narrativa, né? Vamos pensar nas psicoterapias que são mais tradicionais e que usam a narração, né? Eu vou narrar uma história, eu vou narrar um acontecimento. Algumas pessoas que não conseguem, pela narrativa, pela a exposição, né, verbal de um problema, de uma questão, elas não conseguem se conectar realmente com a experiência profunda delas, a experiência estética, a experiência artística, pode ajudar essas pessoas a entrarem em contato verdadeiramente com o que elas estão sentindo, né? Então, essa é uma das funções da arte, é convocar, chamar, gritar, digamos assim, gritar para que você consiga escutar aquilo que o seu corpo está dizendo, né? Aquilo, e te ajudar a se conectar também com o que o universo está ofertando de possibilidades, né? Essa conexão, ela sempre é uma relação, né? Eu preciso de uma abertura no meu corpo para me conectar, mas eu preciso de alguém ou algo para me conectar, né? Então, a arte, ela também é um convite para a gente mudar os nossos padrões de relacionamento com o mundo e com as outras pessoas, né? Eu gostaria de saber se até aqui tem esse conceito, se ele está claro, se ele corresponde também com o que vocês pensam, observam, sentem ou vivenciam na vida de vocês. Alguém poderia compartilhar comigo como é que está sentindo? O que é que eu, assim, como é que essa fala da Matilde, essa explicação que eu trouxe, como é que ela chega até vocês? Tem alguém que se sente convidado a compartilhar? A Val. Diga lá, querida. Pode? Sim. Muitas vezes a gente fica pensando assim, na fala dela, né, da Matilde. Ah, mas nós não temos museus como lá. E eu acho que o museu, pelo menos o meu museu, que me leva a essa conexão, a essa contemplação, é a própria natureza. É o nosso primeiro museu que nos leva a essa contemplação, a essa conexão com o nosso corpo, né? Eu gosto de chamar de corpo-mente, uma coisa junta, né? E como que a gente tem perdido isso no nosso dia a dia, nessa correria absurda que a gente vive. Então, eu gosto muito disso, sabe? De quando eu estou um pouco fora, o que me conecta é exatamente a natureza. É isso. Teve mais uma pessoa que levantou a mão, deixa eu ouvir. Alguém levantou a mão, mas acho que pode ter sido sem querer. Ah, foi a Luana? Fui eu. Luana. Oi, meu amor. Marília. Nossa, me tocou muito a fala dela, da Matilde. Matilde Campilho, Matilde, maravilhosa. Já me vi poucas vezes quando eu fui em museus, nesse estado de contemplação, que você para e fica observando a arte. Às vezes sem entender o que está acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo ali. E o quanto isso é muito. Parece que vem uma energia que a gente não entende. Tipo, nossa, parece que eu precisava daquilo naquele momento. É um momento muito forte de presentificação, de estar em contato com o corpo, que é algo que a gente está se perdendo, né? Essa falta de contato com o que a gente sente. E tenho tentado voltar a me conectar com a arte, também como forma de me conectar comigo. Porque
O tempo, ultimamente, parece bem cruel, passando muito rápido, e essa desconexão parece que está ficando cada vez maior. E se a gente não faz esses movimentos ativos, fica difícil, às vezes, entender até o que está acontecendo com a gente. Né? É muito comum. Que bom te encontrar, viu? Muito bom, sim. A Glória também levantou a mão. Oi, gente, bom dia. Bom Sou dia. Glória, sou de Recife. Estava ansiosa, oi Lu, estava ansiosa por essa aula, assim, porque eu acho que ultimamente a vida da gente vem pedindo essa conexão, né? Eu acho que a gente está, de fato, abrindo mão dessa contemplação e dessa conexão com a arte. E eu concordo com a Val, né? A arte, a primeira arte que nós temos é a natureza, esse contato de contemplar o tempo da natureza, de parar um pouco, né? Que é o que a gente não vem fazendo. Porque a gente está sempre preocupado, temos mil coisas para resolver, e às vezes a gente até no carro, a gente não para nem para olhar as árvores que a gente vai passando, para contemplar, para desconectar um pouco do caminho que a gente está indo fazer. Então, eu estava esperando justamente essa conexão de hoje, assim, para entender melhor, né, para buscar essa compreensão. Mas o que eu percebo é muito isso, e quando a Luana fala assim, né, de ir no museu, e como a Matilde também falou, é, você, como diz, às vezes não está entendendo nada do que está posto ali, né? Mas é como aquilo que está posto chega em você, né? Como é que você acessa aquilo ali? Ou então, como é que aquilo te acessa, né? Em que lugar? Às vezes é um quadro imenso, mas tem um ponto ali que chama a tua atenção e tu fica lá, preso, esquece um pouco, né, do que está vivenciando. Então, eu acho que a arte, corpo, né, está tudo conectado, mente. Então, é preciso mesmo a gente fortalecer esse tripé, né, digamos assim. Acho muito importante. E obrigada por essa oportunidade, né, por esse espaço aqui. Muito bom, obrigada mesmo. Eu agradeço. A fala de cada um de vocês vai fazendo, vai compondo, né, esse mosaico que é o que a gente quer falar mesmo, né? No final das contas, é sobre isso, né? Esse espaço formativo é um convite para esse relacionamento diferente, para a gente buscar descobrir outras formas de se relacionar com o tempo, com o espaço, com o corpo, né? É uma urgência mesmo, né? Assim, e é como a Luana disse, assim, se a gente não colocar isso como uma intenção, né? Fizer movimentos, né? Intencionais de reconexão, né? É uma avalanche mesmo, gente. A gente está sendo arrastado por uma avalanche de conhecimentos, de informações, de modos de ser, de trabalhar, né? Assim, é uma força sobre-humana mesmo, né? Que a gente precisa fazer, às vezes, para buscar, peraí, né? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com o meu trabalho? O que é que eu estou fazendo com o meu acordar, né? Assim, como é que eu acordo e como é que eu durmo, né? Assim, como é que a vida passa por mim, né? E as experiências artísticas, elas vão fazer exatamente isso, vão nos ajudar a dar sentido ao que a gente vive, né? Assim, a regular essa relação com o tempo, com o espaço, com o corpo e com a própria experiência, né? Então, digamos que é quase assim um trabalho de regulação mesmo, né? De equilíbrio e regulação, né? A gente vai trabalhar com tudo isso, né? Tem mais alguém que queira trazer um pouco da sua própria experiência também com as artes, com as terapias? Como é que essa fala da Matilde toca em vocês, né? Como é que ela reverbera em vocês, né? Tem mais alguém? Então, vou continuar aqui, tá? Nos nossos... Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo...
Só a título apareceu, né? Só a título de conhecimento, gente, o Pollock, esse, esse cara aí que a Matilde viu lá nesse museu, né? Ele é um artista, era, né? Um artista expressionista. Eu imagino, eu peguei essa imagem, imaginando que era algo parecido com isso que ela viu, né? A arte dele era uma arte dançada, né? Ele fazia os quadros dançando. Ele fazia a composição dele em movimentos, né? Não sei se hoje em dia já é mais comum, mas ele inaugura essa ideia, né? Ele pegava os pincéis e dava umas pinceladas e dançava, né? Ele falava que era muito monótono ficar só aqui pintando para ele, né? Então, ele junta o movimento e a expressão, né? Aí eu imagino que foi algo parecido com um quadro desse, né? Esses quadros bem grandes, assim. E para ela, uma criança, né? Aquilo deve ter, assim, gerado, né? Uma coisa. Professora, acho que tem um filme sobre ele, né? Muito Tem legal, inclusive. E ele botava o quadro no chão, né? Uma grande tela e saía jogando a tinta, né? Ia isso. jogando para um lado, para o outro e tal. Eu acho que é o Jung tem uma análise muito legal de obras de arte como algo portador do inconsciente coletivo, né? Das tendências coletivas. Ele era um modernista, sei lá, essas coisas de vanguarda, né? E aí o Jackson Pollock, né? Perguntaram aí o nome do artista, no coisa. E aí, eu não sei se é sobre ele que o Jung fala num livro, que é como se ele regressasse, que as imagens que ele coloca parecem um DNA, como se de alguma maneira voltasse para uma coisa tão espontânea, tão de essência, que voltasse para uma coisa comum a todos nós, né? Eu não sei se é sobre ele, mas tem um autor que ele fala isso. É No Homem e Seus Símbolos. Eu gosto bastante desse autor aí. E da arte de vanguarda. Sim. Ele era expressionista. Expressionista, né? Você tem como colocar o nome do filme dele aqui para a gente na conversa? Pode Vou pesquisar. tentar encontrar, eu não sei não se eu Se você achar, senão posso. eu boto lá no grupo, tá, gente? Todas essas informações que vão surgindo aqui, o nome dele é Jackson Pollock, para o Cláudio que perguntou, né? Aí eu coloco no grupo, é isso? Isso, se você puder colocar no grupo, eu agradeço, tá? Tranquilo, obrigado. Então, gente, quando a gente está falando de arte, na verdade, a gente está falando de expressão, né? Que, como eu já vinha falando no começo, né? Nosso objetivo é buscar expressão, né? E o nome arte, ele carrega, né? Uma série de valores comerciais, né? Também morais, né? Por isso que, às vezes, as pessoas não buscam as artes terapias achando que é preciso conhecer, ter conhecimento técnico, né? E não tem nada a ver com isso. Às vezes, os resultados de quem não tem conhecimento são Estranho. fantásticos, né? Assim, são incríveis, porque é isso, a gente vai resgatar o que é mais primitivo mesmo, mais original, né? Vamos pensar em originalidade e é isso que a gente vai buscar, né? O que é mais fundamental, né? Então, a ideia é atribuindo significado às nossas experiências que nos transformamos, reformulamos velhos conceitos, nos percebemos de uma forma diferente e assim criamos novas formas de falarmos e de pensarmos a respeito de nós mesmos. Então, a ideia é que a arte, realmente, as expressões, né, as terapias expressivas, têm esse poder de transformar, de reformular conceitos, vivências, né? É isso, né? É fazer esse processo transformativo, né? Tanto de experiências vividas, de dores, de afetos, de conceitos, né? A gente, a partir dessas práticas expressivas, a gente passa por verdadeiros processos de transformação. O Tiago colocou aqui o nome do filme. Para quem quiser, está aqui nas mensagens. Agora, eu vou trazer um pouquinho, bem rapidamente, sobre a Faiga Ostrover. Né? Ela é uma artista, professora de arte, e também uma escritora. Né? Então, ela
além de ser, né, uma excelente professora, ela também conseguiu escrever e transformar, colocar em palavras, né, trazer, né, para essa esfera acadêmica alguns resultados das observações, das pesquisas dela, né? Então, ela é uma referência mesmo para quem quer trabalhar, né, com artes, com arte terapia. Ela é alguém muito bem importante, né, no cenário brasileiro, assim. E ela vai falar, ela vai estudar um pouco sobre os processos criativos, né? O que é a criação, né? Ela vai para a gênese mesmo, né? Ela fala que a criação é uma necessidade humana. Nós só podemos crescer coerentemente quando nós ordenamos, damos formas e criamos. Então, todos nós temos necessidade de criar, não só os artistas, os consagrados. Ser humano é ser criativo. É quase como se fosse uma premissa, né? Nós precisamos crescer. O crescer é ordenar, né? Dar uma sequência, vamos pensar assim, dar forma e criar, né? É uma necessidade de qualquer pessoa, né? Assim, o nosso processo de socialização, a forma como nós nos tornamos humanos, foi criando, foi dando forma às coisas, foi criando formas e expressando essas formas para o mundo, né? E quando a gente dá uma configuração, né, seja num desenho, numa música, numa dança, a gente está fazendo um processo de expressar de forma objetiva, a gente está comunicando para o mundo objetivo algo que é subjetivo. Né? Então, essa forma, a forma pela dança, música, artes plásticas, né? Qualquer arte, todas essas formas, elas expressam no mundo objetivo algo que é subjetivo. Então, de acordo com a Feigen, criar é sempre um ordenar e comunicar. Quando eu estou criando alguma coisa, eu estou organizando e expressando. A capacidade de comunicar conteúdos expressivos não se restringe às palavras, o que abrange outras manifestações, como as artes plásticas, a música, a dança, dentre outras linguagens, né? E fazer um breve exercício com vocês agora, para a gente fazer, se dar conta desse ordenar e comunicar, tá? Vamos pensar que vocês todos nós, estamos conectados, nós somos, vamos pensar aqui, nós somos uma rádio. Cada corpo, cada um de vocês é uma rádio, e tentem sintonizar qual é a música que está expressando o que vocês estão sentindo agora. A gente vai passando vamos pensar nos rádios do passado, né? Que a gente vai passando, tentando sintonizar a rádio. Qual é a frequência, né? Que está sintonizada com o que vocês estão sentindo agora. Tentem encontrar um som ou uma música que expresse. Vocês podem fechar os olhos, se for mais fácil. E tentem se comunicar com o que é que está acontecendo no aqui e agora de vocês. Qual é a música que está tocando em você nesse momento? Se você não conseguir se dar conta de uma música em específico, pode ser de um ritmo, né? Assim, tá tocando um pancadão dentro de mim, ou pode ser, tá tocando uma valsa bem suave, né? Tentem se dar conta nesse momento. Fechem os olhos, fiquem atentos à respiração e ativem essa percepção da experiência que vocês estão tendo nesse aqui e agora. E fiquem atentos à música que vier, a música, o som.
Quem quiser pode colocar aqui no texto. Se quiser falar, pode falar, abrir o microfone, ou então colocar um textinho. Para mim, gente, veio uma música imediata, veio como música mesmo, aquela música, alguma coisa acontece no meu coração. Eu acho que essa música geralmente vem para mim em momentos que eu estou muito... deixa eu tentar encontrar a palavra, né? A palavra também é uma forma de objetivar algo que eu estou sentindo, né? Deixa eu tentar encontrar uma palavra. Quando eu estou entusiasmado, né? Aí vem, essa música me aparece, né? A Luana colocou aqui, né? A música Home, do Nick Jonas. Deixa eu ver. Que aparece em momentos em que me sinto feliz e pertencente. Se alguém mais quiser compartilhar, qual foi a música que apareceu na sua rádio interna? Então, quando a gente para, né, para observar, né, a Val botou Clair de Lune, é preciso desacelerar. Mais legal ainda seria ouvir vocês cantando, né, ou tocando, no caso, né. Tem mais alguém que queira compartilhar a sua experiência? Como você falou, né, é preciso, era bom falar, cantar. Cantar eu não sei muito não, mas assim, é um pagode, porque eu acho que hoje eu estou nesse ritmo assim mais acelerado e isso está me fazendo me conectar, né, com essa música. E é assim, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver chorar, uma coisa assim, né? Sei que veio uma música assim. E eu acho que isso entre a gente, nosso caso vai eternizar. Eu acho que é meio nesse ritmo que eu me acordei hoje, assim, sabe? Empolgada, amando e sendo amada. Eu acho que é isso. Então foi a primeira que veio, assim. Legal. O Arthur colocou a Sinfonia 9 de Beethoven, eu ouço quando estou pintando ou modelando escultura. Foi a música que veio agora também? Foi essa, Arthur? Hoje também veio essa? A Jane Cleide botou assim, todos os dias eu tenho uma trilha diferente na cabeça. Ah, maravilha. Porque a música, de fato, ela vai conectando a gente com o nosso humor mesmo, né? Hoje a Glória deixou bem claro, né? Assim, hoje eu acordei para, né, digamos, pagodeando, né? Eu acordei assim, né? E a música, ela vai conectando a gente com a nossa experiência subjetiva, né? Eu acho legal, gente, esse exercício de fazer essa rádio, né? Entrar em contato com essa rádio, porque como muitos de nós, a música faz, ela está presente, né, no nosso dia a dia, de várias formas, é uma forma mais fácil, né, das pessoas poderem entrar em contato com essa subjetividade, né? A música acessa de uma forma mais espontânea e menos agressiva, né, digamos assim, eu vou usar essa palavra. Dá para ir de uma forma mais sutil pela música, ela tem uma sutileza, né? A gente poderia, com cada um de vocês, a gente poderia aprofundar, né? Porque essa música que a Glória trouxe, a da Luana, a da Val, a do Arthur, a da Janice, com cada um poderia ter uma... Ó, a Clara colocou da Joelma Calypso, porque está animada. Como é o nome da música, Clara? Eu não vi. Ah, o estilo é da Joelma, né? Joelma, né, Clara? E aí a gente podia juntar outros elementos, né? Ó, o corpo mesmo dentro dessa já os meus cabelos aqui, né? O corpo entra, a música, a expressão, né? Tudo entra, né? Tudo, na verdade, é elemento expressivo, né?
a forma como a gente vai falando sobre isso, a brincadeira que a gente usa, né? Aí o Thiago trouxe que veio sentimentos, imagens, mas não conseguiu definir, foi isso? Tinha alguns sentimentos, algumas imagens, mas Eu não quis veio. lembrar de alguma música, mas as músicas estavam mais ligadas ao passado, coisas assim, não consegui sentir no agora, o que é que seria, né? Entendi. Gente, esse exercício ele é ótimo, assim, para quem quer, né, acessar a experiência imediata, né? Assim, como é que você está se sentindo agora? Trazer a música, né? Essas, Jane Cleide disse que essas a trilha dela músicas, foi o Divino Maravilhoso. essas músicas, Marília, essas músicas que são sons instrumentais, elas ajudam bastante quando a gente está criando, pintando, porque ela mantém a mente da gente sintonizada com acesso de concentração. Essas músicas, eu gosto muito de ouvir esses sons clássicos, assim. Som instrumental em geral. Ou não, Kid de Abelhas, aquele Kid de Abelha MTV também, Engenheiros, eu acho top. Sim. Somente. Eu posso ler um trecho aqui que eu acabei de encontrar? Sim, claro. É uma citação pequena do filósofo Michel Foucault, né? Ele diz: não poderia a vida de todos se transformar em uma obra de arte? Por que deveria uma lâmpada ou uma casa ser um objeto de arte e não a nossa vida? Interessante. Acho que tem tudo a ver, né, também com esse tema aí da arte-terapia, né? Sim, sim. Assim, e eu cheguei hoje, né? Eu esqueci o seu nome. Marília. Eu vim hoje também, Marília, que é essa aula aberta, né, liberada, porque eu tenho bastante curiosidade com arte-terapia. Eu sou psicodramatista e fiz uns 9 anos de terapia. Já sou, assim, antigo nas terapias. Fiz terapia como psicodramatista, análise durante um tempo. Hoje eu estou na TCC, para você ver que eu passei por várias áreas aí de terapia. E gosto de todas, inclusive. Mas eu estou querendo me aproximar na clínica dessa coisa mais da arte-terapia, do corpo, né, do somático, né, do que não é traduzido na palavra. E eu vim também para me inspirar um pouco nesse sentido. Não sei se vou conseguir fazer uma formação no momento, mas ir aproximando desse campo, né? Esse campo Que mais legal. intuitivo. Só trazer um pouquinho do que eu ia falar mais no final, mas eu vou trazer agora porque tem a ver com a sua fala. Eu acho que, embora seja, né, a formação seja dentro do arcabouço, essa formação em artes e terapia seja dentro de uma formação em ACP, mas a gente vai passear por outras abordagens também, né? Porque realmente é diverso, né? Não está dentro de nenhum campo, de nenhuma abordagem, né? Então, vai ter uma professora que está com a gente aqui, a Val, que ela também é psicodramatista e ela vai estar com a gente. Então, a gente vai... Quando eu botei, assim, Valéria de Castro, isso. fiz trabalho com ela é terapeuta corporal, amei. Grato, Olha querida. aí, ela está aqui, você está vendo ela, né? Eu vi aqui, agora está aparecendo menos pessoas, mas já tinha visto aqui na tela. Maravilha, um bom encontro. Olha aí, pois ela vai estar com a gente nessa formação, viu? E a ideia, gente, é que a gente possa transitar realmente por várias experiências, né? A gente vai, assim, a minha abordagem, né, de referência, a minha é a ACP, mas a gente não vai se restringir somente à ACP, né, de fato. A própria Nathalie, que eu vou falar dela um pouquinho agora, ela vai entendendo isso, né, que para trabalhar com as expressões criativas, ela foi beber de outras fontes, foi estudar, né, as práticas junguianas, foi entender sobre o Zen, foi entender sobre o mundo mesmo, né? Assim, a gente não vai ficar restrito a uma abordagem psicológica, de fato, né? Deixa eu trazer aqui para vocês, espera aí. Então, vamos só recordando aqui, a gente veio falar um pouco sobre a Matilde, a função da arte.
entendendo que a criação, né, a expressão, a gente está chamando arte, mas a gente está falando de expressão criativa, na verdade, é esse o nosso foco. E a expressão criativa, na verdade, ela é uma necessidade humana, então ela é uma forma da gente poder viver, né? Viver de forma coerente, viver de forma mais saudável, se dar conta de que somos criativos e estamos toda hora criando, somos seres feitos para a criatividade, para a inventividade, né? Um dos objetivos da nossa formação, que eu vim conversando com a Val, é que cada pessoa que passa por esse processo crie o seu próprio método, se sinta autora do seu método criativo, né? Cada pessoa vai desenvolvendo um jeito de fazer o seu processo. Então, cada um aqui vai criar, digamos assim, um dos nossos objetivos é que cada pessoa entre em contato com o seu processo criativo e desenvolva, né, com todo o seu potencial, um método, o seu método, né? Você possa dar um nome para esse seu método, o seu jeito de fazer, de trabalhar com essas artes e essas terapias, né? Só retomando aqui o que a Faiga traz, né? Ela fala que todas as expressões, todas essas formas expressivas, né, da gente se colocar no mundo, essas expressões criativas, mais livres, que conseguem, né, botar para o mundo externo. A nossa expressão, assim, conseguem colocar para o mundo externo a nossa subjetividade, todas essas formas de expressões, elas nos permitem a sensação de crescimento, de vitalidade, né, de abertura. São alguns sentimentos que as pessoas que vão entrando em processos, né, terapêuticos expressivos, elas vão relatando, que elas vão se sentindo mais potentes, mais vivas e mais conectadas, né? Ao longo dos processos, elas vão se dando conta dessa grandeza, né? Desse potencial, de fato, né? Então, por isso que as terapias expressivas, elas cabem muito bem dentro dos settings terapêuticos, né? Porque elas proporcionam exatamente isso. Essa possibilidade de eu entrar em contato com esse mundo de possibilidades que eu sou. E que muitas vezes, por conta da forma como eu fui educado, como eu fui socializado, eu não pude. Eu fui barrada, bloqueada no meu potencial criativo, né? E quando a pessoa entra em contato com algumas dessas expressões, ela vai se reconectar com essa veia criativa, né? O meu professor de arte-terapia, ele falava, ele usa uma metáfora que eu acho legal, ele é médico, psiquiatra, então ele usava essa metáfora do mundo, digamos, médico, né? Que as artes, terapias ajudam a fazer um cateterismo nas veias entupidas de tanta desconexão, né? Vai fazer um cateterismo, vai passar, né, de fato, uma sonda, né, por essas veias para que possa voltar a fluir esse sangue criativo, esse sangue, né, de criação. Então, seria, de fato, um desbloqueio, como a Luana trouxe, né? É um desbloqueio. E claro que, como todo desbloqueio, ele é processual, né? Nem as pessoas vão precisar encontrar um jeito, qual é o jeito que elas se conectam mais facilmente à sua criatividade, né? Qual é o caminho, né? Esse caminho, ele é processual. Ele é lento, né? Como todo processo terapêutico, ele é lento mesmo, né? Ele é lento, ele é gradual, processual, e ele precisa, né, de todo um método, de todo um caminho, né? A Nathalie Rogers, que é a outra pessoa que eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece ainda, né? Ela é uma das autoras, referência na ACP, né, nessa abordagem centrada na pessoa. Ela é a filha do Carl Rogers, que é o
o criador da ACP, né, foi quem criou, e ela vai construir o método dela, né, tendo como referência a ACP, não só a ACP, mas a ACP como um dos métodos principais. Ela vai entender, ela vai fazer uma junção, digamos assim, né, dos fundamentos, dos princípios filosóficos da ACP, né, toda essa capacidade de criar um ambiente acolhedor, facilitador, respeitoso, né, relacional, né, então ela vai entender ela vai agregar a esses princípios filosóficos, digamos assim, esses princípios que regem a ACP, mas ela vai também beber de outras fontes, né, buscar outras fontes de inspiração, né, para construir o método dela, que é um método chamado conexão criativa. Então, eu vou ler aqui um pouquinho do que ela fala, né? Qual é a função dela como facilitadora, né, dentro desses processos. Já falo mais sobre a conexão criativa. Ela fala que quando ela recebia, né, pessoas dentro do setting terapêutico, a fala dela, tá? O que eu faço como facilitadora é oferecer às pessoas algum movimento, técnicas de arte e escrita que irão dar a elas uma maneira de se expressar sem verbalizar. Eu as conduzo em exercícios estruturados, em movimentos de modo que eles tenham vocabulário com o qual poderão falar através dos seus corpos. Eu os levo através de experiências de arte, fantasia e escrita que irão possibilitar a elas a exploração do seu mundo interior. Deste modo, respondo a eles no meu modo centrado na pessoa. Deste modo, eu respondo a eles no meu modo centrado na pessoa. Ser um psicoterapeuta e um facilitador de grupo é uma forma de arte baseada na filosofia e não na metodologia. Ou seja, o objetivo dela, quando ela criou esse método, né, as terapias expressivas centradas na pessoa, foi permitir que as pessoas entrassem em contato com a sua experiência total, sem precisar necessariamente verbalizar. No final das contas, na verdade, ela não estimulava a verbalização, né? Que as pessoas pudessem nem verbalizar, elas iam verbalizar após a experiência. Primeiro, elas iam trabalhar esse corpo, mover esse corpo, usar a fantasia, né? A escrita, para depois entrar em contato com a verbalização, né? Então, o meu processo é assim: o terapeuta expressivo combina o movimento, a arte escrita, a imaginação guiada pela música, a meditação, trabalho corporal, comunicação verbal e não verbal, para facilitar o autoconhecimento interior, a autoexpressão, a criatividade e estados mais alterados da consciência. Este é um processo integrador que utiliza nossas habilidades intuitivas, tanto quanto nossos processos de pensamento lógico lineares. Envolvemos nossa mente, corpo, emoções e espírito. Então, o que a Nathalie faz, que, digamos, que foi na época que ela cria isso, né, era muito novo isso, né? Ela conseguiu, de fato, fazer, né, da clínica, dentro da ACP, um espaço expressivo para além da palavra, né? Dentro das práticas de ACP, não se costumava usar nenhum recurso, né? Se entendia que o recurso poderia atrapalhar o processo mais autônomo, né? Mais, enfim, que os recursos poderiam afastar o cliente da experiência dele. E ela fala exatamente o contrário. Ela disse, não, peraí, os recursos vão ajudar essa experiência a ser mais integradora, né? Eu vou ajudar as pessoas a entrarem em contato com a sua experiência total, através de várias linguagens. Eu vou usar os princípios filosóficos, né? As atitudes facilitadoras estão a meu favor. Então, nesse contexto facilitador, eu posso, se eu conseguir manter essas atitudes facilitadoras, eu não atrapalhar esse meu cliente, digamos assim, se eu conseguir ser realmente uma facilitadora do processo dele e ofertar para ele vários métodos expressivos, eu vou, na verdade,
ampliar as possibilidades de crescimento desse cliente, eu não vou diminuir, eu não vou tolher, eu vou aprofundar, ampliar essas possibilidades, né? E aí que ela cria esse método conexão criativa, né? Essa metodologia. Então, ela vai falando que os departamentos das universidades de terapia expressiva oferecem cursos de dança-terapia, arte-terapia, e o que ela fez foi juntar tudo. Estou interessada em combinar as diversas formas de expressão para desencadear o potencial criativo que existe em cada indivíduo. Estou intrigada com aquilo que chamo a conexão criativa, quer dizer, a conexão entre o movimento, a escrita e a arte. Ela resolveu não segmentar a experiência das pessoas na clínica através só da dança, ou da música, ou da narrativa, né, verbal. Ela disse, eu vou conectar tudo isso e ver como é que essas coisas vão ajudar as pessoas a expressarem quem elas são. Quando eu tomo consciência dos meus movimentos, eu me abro para sentimentos profundos que poderão, então, ser expressos em cor, linha ou forma. Então, o convite é para que primeiro as pessoas se movimentem, depois elas vão expressar esse movimento em cores e linhas e formas, e depois elas vão escrever sobre isso, né? Quando eu abri esse processo por mim mesma, quis expandi-lo e criar uma atmosfera onde outros poderiam se explorar. Então, o método da conexão criativa é exatamente essa possibilidade de juntar várias ferramentas expressivas em um método só. E cada um de nós temos condição de criar o nosso próprio método, né? Quais são as linguagens, né, que se conectam melhor comigo? Uma linguagem... A minha expressão é através da culinária, a minha expressão é através... A minha criação, né? A minha criatividade se expressa através de quê? Da culinária, é através da fotografia, é através do bordado, é através da costura, é através da cerâmica. Existe um mundo de possibilidades expressivas que podem ser trazidas para o setting terapêutico. Todas elas são linguagens de expressão subjetiva, né? As pessoas estão trazendo algo da sua alma, digamos assim, da sua subjetividade para aqueles objetos, para aquela comida que ela faz, para aquela música, para aquela composição. Todos eles são possíveis de serem utilizados dentro do setting terapêutico, né? Então, só para concluir essa parte da Nathalie. Acredito que todos nós somos capazes de ser profunda e lindamente criativos, quer visando essa criatividade no modo como nos relacionamos com nossa família, ou pintando um quadro. As sementes da maior parte da nossa criatividade vêm do inconsciente, de nossos sentimentos e intuições. O inconsciente é o nosso poço profundo. Muitos de nós pusemos uma tampa sobre esse poço. Os sentimentos também são a fonte da nossa criatividade, o amor, o ódio, o medo, a mágoa, a alegria. Todas elas são emoções que podem ser canalizadas em feitos criativos, pela dança, pela música, pela arte ou pela escrita. Aí ela fala assim, que é muito mais fácil para mim lidar com algumas emoções fortes fazendo do que falando. Então, a gente pode criar, dentro do setting terapêutico, espaços para que as pessoas expressem tudo o que elas são, inclusive as emoções mais difíceis, através da dança, da música, da arte, da escrita, de qualquer uma das linguagens que seja mais acessível para aquela pessoa, né? Tem uma outra questão da fala dela, que eu gosto muito de destacar, é que essa criatividade que ela vai falar não é necessariamente uma criatividade só para pintar quadros, né, como ela diz aí. Essa criatividade, na verdade, é um convite para uma vida criativa, né? A nossa criatividade, ela não vai ser expressa somente quando a gente tem um recurso de arte, propriamente dito, um pincel, uma tinta, ou um violão, ou uma massa de modelar. Ela é o nosso corpo, né? A nossa existência é que a gente precisa convidar para ser criativo, né?
o meu jeito de existir nesse mundo, né? No final das contas, é sobre isso. A forma como eu existo nesse mundo, a forma como o meu corpo se relaciona com esse mundo, é esse o grande convite que as artes terapias vão fazer. É esse convocar, convidar, chamar esse corpo para uma vida mais criativa, mais autoral e mais saudável também, né? Gente, vamos dar uma pausa de 5 minutinhos, tá? Eu quero, nessa pausa de 5 minutos, vocês vão assentando aí todas essas informações que vocês receberam, vão se dando conta de como é que esses conteúdos, essas falas, todos esses processos, né, que foram trazidos até aqui, como é que, como é que eles estão sendo, como é que eles estão chegando até vocês, tá? E depois que a gente voltar, a gente vai fazer um fechamento desse momento inicial, e eu vou apresentar um pouco da proposta da transformação artes terapias. Então, 5 minutinhos, são 11h33, a gente volta 11h38, tá?
Pessoal, então, voltando aqui para a gente concluir a nossa aula, gostaria de saber como vocês estão, se alguém tem alguma questão, antes da gente ir para o segundo momento de apresentação da formação, né? Vocês têm alguma necessidade de compartilhar algo, como é que vocês estão, ou de alguma dúvida teórica, alguma coisa que apareceu? Então, se tiver também, vocês podem falar comigo lá no grupo ou no privado também, certo? Gente, é o seguinte, essa formação, ela é inspirada em várias experiências, né? Uma delas é na vivência feita pela Tamara Klink. Para quem não conhece, a Tamara Klink, ela é uma jovem que ela é filha de um casal de navegadores, o Amir Klink, é um navegador bem famoso, né, brasileiro, e ela, filha de navegador, se interessou desde criança, né, por esse mundo das navegações, então ela vai cursar uma faculdade, né, de arquitetura náutica, ela vai se interessar por esse mundo, né, e aí ela decide fazer uma viagem sozinha, né, atravessar o Atlântico em solitário. Ela vai num barquinho pequeno, né, nesses barcos pequenos, e a história dela me tocou muito, assim, me chamou muita atenção, né, acompanhar, né, essa travessia dela, assim, quando eu vi essa experiência, eu fiquei, pronto, é como a experiência da Matilde, né, aquilo mexeu comigo de uma forma tão profunda, que eu me vi naquele barco, assim, eu disse, eu estou fazendo algo parecido também, né, eu me senti também senti que eu vivi, de alguma forma, aquela viagem também, né, esse desafio, esse desbravamento, né. E aí, desde então, desde que eu conheci a história dela, né, e todo o processo, né, que ela vem fazendo, depois dessa viagem do Atlântico, ela resolve passar 8 meses na Groenlândia. Ela viaja sozinha também para a Groenlândia. É o que ela chama de uma invernagem, né? Ela vai passar um inverno inteiro numa geleira, né? Então, ela vai vivendo vários processos dessa conexão, né, com essa natureza, a natureza, né, esse mundo natural, digamos assim, e vai entrando em contato com essa natureza, né, interior, né, ela vai passando por várias experiências que vão transformando a forma como ela vê o mundo, como ela vê a si mesma, né. Ela já escreveu 3 livros contando sobre essas experiências, e ela também compartilha, né, no Instagram, também no YouTube. Então, tem muito conteúdo que ela vai trazendo de processos, né, de transformação a partir dessas travessias que ela fez. E aí, eu queria ler para vocês um trecho desse livro, dessa primeira travessia, que é do livro Nós, o Atlântico em Solitário. É um texto que fala um pouco do medo, né? Assim, todo corajoso, né, ele vai enfrentar não é todo corajoso, todo ser humano vai enfrentar, né, corriqueiramente esse binômio medo e coragem, né? E às vezes as pessoas que fazem essas coisas mais ousadas, né, vão para esses aventureiros, eles parecem que eles não têm, né, sentimento de medo, eles são ousados, né, mas eles carregam, né, assim, como todo mundo, né, um medo gigantesco da morte, né, de fato, o medo maior do aventureiro é o medo da morte, que é um medo real, e super concreto e super possível, né, para quem vai para uma aventura, mas também elas dialogam com essa força, né, essa força desbravadora, que na verdade é uma metáfora para todos nós, né, todos nós estamos em processos, em travessias, né,
eu fui me dando conta, enquanto eu ia preparando essa formação, de que todos estamos em travessias, né? Alguns estão em travessias de mares mais densos e revoltos, outros estão em travessias mais tranquilas, mas todos estamos em travessia, né? E o convite é para que possamos, né, a transformação é para que a gente se dê conta de qual é a travessia que a gente está vivendo nesse momento e como é que a gente pode tornar essa travessia um processo, se transformar nessa travessia, né? Como é que a gente pode se dar conta da grandeza que é estar vivo, né? Desses tantos milagres, desses tantos acontecimentos que vão acontecendo na nossa vida, e que às vezes a gente não se dá conta mesmo, a gente não para, a gente não processa, né? A gente vive como se não tivesse dentro de uma grande magia, né? Eu vou usar esse termo, tá? É se dar conta de que a nossa vida, ela tem um propósito, e ela tem um sentido, e que eu estou partindo de algum lugar e estou indo para algum lugar, né? Como é que eu posso transformar essa travessia que eu vivo hoje em algo mais saudável, mais prazeroso? É esse o convite para essa transformação, né? E esse processo, ele é um processo formativo e terapêutico, né? De fato, meu objetivo, né, quando eu criei, é ajudar no processo de formação de psicólogos, estudantes de psicologia e também de pessoas que trabalham com algum tipo de terapia expressiva, né? Mas que o processo formativo também seja transformador. Que essas pessoas também passem por verdadeiras transformações nesse campo de aprendizagem, né? Então, vou ler aqui o que a Tamara fala para a gente, tá? Sempre será mais fácil desistir antes da partida. A tentação será, por vezes, incontrolável. As razões para ficar se multiplicarão. Haverá sempre apoiadores do abandono nas horas mais áridas. Daremos à desistência outro nome. Foi um engano, foi uma mudança, uma impossibilidade, amadurecimento, sensatez. E daremos à desistência outro dono. Foi a data, a distância, o orçamento, a meteorologia, o imprevisto, a discórdia, a traição. Antes de partir, podemos achar que a desistência é uma opção segura, que os meses seguintes serão como os que passaram, que a vida seguirá como então seguiu. Mas desistir é renunciar à chance de partir, a chance de descobrir que a vida pode ser muito diferente do que ela parece ser. Que nosso peito pode aguentar mais trancos, que nossas mãos podem ser mais precisas, que nossa garganta pode projetar mais vozes, que nossos olhos podem ver mais cores do que pensávamos ser possível. O medo dá as caras, e eu repito a mim mesma. Se eu soubesse o tamanho dos desafios que eu encontraria na viagem, nunca teria partido. Mas eu também nunca teria descoberto que, de algum jeito, eu poderia vencê-los. Então, gente, essa aula, né, na verdade, foi uma aula aberta para a gente compartilhar um pouquinho desse conhecimento, né, que a gente já vem construindo, né, nesses 10 anos de formação, e para inaugurar essa transformação, né? A ideia é que a gente possa, usando essa metáfora náutica, né, da navegação, a gente possa encontrar, ao longo dessa travessia, alguns elementos. A gente vai trabalhar com algumas metodologias de ancoramento,
corporal, de respiração, de movimento, de expressão plástica também. E a gente vai adentrar mais em algumas metodologias, como a dança-terapia, conhecer um pouco sobre a musicoterapia e o método que a Val vem desenvolvendo, que é o movimento criativo, e também sobre outras terapias expressivas, certo? Então, a gente está compondo, né, essa tripulação, está formando essa tripulação, e em novembro, dia 8 de novembro, a gente vai inaugurar essa aula, né, essa formação propriamente dita, né, a gente tem aqui mais ou menos um mês para construir essa tripulação. E aí, quem tiver interesse, né, eu vou deixar, essa aula vai ficar gravada, então vai ficar disponível também lá na nossa página do Instagram. Quem vocês acharem, quem de vocês tiver interesse de participar, ou quem vocês acharem que tem perfil, combina, digamos assim, com essa proposta, vocês podem compartilhar essa aula também, pedir para entrar em contato com a gente pelo Instagram, e a gente faz uma entrevista inicial, né, a gente conversa um pouco, né, para saber em que momento de vida você está, né, como é que estão suas condições de navegação para este momento. E é isso, gente, é esse o convite, né, para que vocês possam, com a gente, de qualquer forma, quem vier com a gente vai, né, vai estar compondo a nossa tripulação, mas quem também não tiver nesse momento, não for o seu momento para estar com a gente, vocês também sigam nesse processo, né, de construir dentro dos espaços de vida, de trabalho, né, construir, de fato, espaço interno e exterior para as expressões criativas, né, e inventivas, né. A aula também é um convite para vocês despertarem isso nos seus espaços de vida e de trabalho, tá? E aí eu gostaria de saber se alguém quer compartilhar algo que foi registrado na sua folha, se teve alguma coisa que lhe chamou a atenção, alguma imagem, algum sentimento, alguma sensação que ficou depois dessa aula, né? Pode ser da folha, ou pode ser de alguma impressão que ficou, tá? Ah, sim, só um detalhe, as aulas acontecem aos sábados, de 9 às 12, 14 às 17, são 2 sábados por mês. Então, a gente faz esse formato, né, mais curtinho também, para que não seja tão cansativo, para que as aulas não sejam espaços a gente não precise ficar um final de semana inteiro, né, disponível. Esse formato de botar os sábados, 2 sábados por mês, foi a forma que a gente achou mais saudável para esse processo, tá? Se alguém tiver alguma questão, se alguém tiver alguma colocação, a gente ainda tem 5 minutinhos para finalizar a aula de hoje. Se não, a gente encerra agora e eu fico disponível para a gente conversar, tá? No WhatsApp e também no Instagram. Eu agradeço a todos vocês, todas e todos que estiveram presentes. A Luana colocou a palavra calma, foi a palavra que veio. Vou deixar aqui uma musiquinha para vocês. Você quer bater uma foto, Marília? Sim, sim. Vamos fazer isso. Peraí. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Vocês podem, quem puder, abrir a câmera. Pronto. Vou tirar outro, que a Cássia apareceu aqui. Oi, Cássia. Fazer um novo print. Se tiver mais alguém que puder abrir a câmera. Vocês permitem que a gente poste lá no Instagram? Alguém tem alguma restrição? Não?
Gratidão, pessoal. E a gente se encontra nas páginas. Gratidão, gente. Bom fim de semana. Obrigada, Maria. Obrigada, Marília. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado. Bom final de semana. Gratidão. Feliz em entrar nessa tripulação, Marília. Linda. Obrigada, meu amor. Tchau, 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 tchau.